Você tem a mente de Cristo. Abre em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 26. Nós vamos abordar hoje um tema, gente, sobre o nosso verdadeiro chamado. O nosso verdadeiro chamado é para ser louco. Diga graças a Deus. Você vai entender essa palavra louco, porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a loucura do homem. Então nós vamos tratar do nosso chamado, porque o nosso verdadeiro chamado é para ser louco, é não acreditar nas coisas que vêm, é não se conformar com esse século, é transformar pela nossa mente, é acreditar por meio da fé, como nós acabamos de cantar aqui, que algo bom vai acontecer. Declara para esse irmão que está do seu lado: algo bom vai acontecer na sua vida. Com autoridade, algo bom vai. A palavra é a autoridade de Deus na nossa vida. Então nós temos que crer que algo bom vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos usar mais o nosso chamado. Nós precisamos compreender e entender que Deus espera isso de nós. A Bíblia diz que a natureza está aguardando os filhos de Deus se manifestar. E essa manifestação é por meio da fé, por meio do crer. É não se conformar com o que os nossos olhos físicos veem, mas transformar pela renovação da nossa mente, é acreditar que algo bom vai acontecer. Então vamos ver o nosso chamado, segundo o apóstolo Paulo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Preste atenção no que o apóstolo Paulo narra aqui para nós nessa manhã. Ele diz assim, a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado, viu, gente? Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu já sei que você era um louco. Fala para esse irmão do seu lado: você era um louco do mundo. Agora você vai ser um louco para Jesus. Agora você vai combater o mundo. Você fazia tudo que o mundo queria, agora você vai fazer o contrário do mundo. Amém? Então Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Dê glórias ao Senhor Jesus. Amém? Ele continua dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Está dando para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não chamou muito nobre de nascimento. Ele não chamou gente com grande conhecimento na carne, grande sabedoria. Ele escolheu você para mudar a tua história. Ele escolheu você para envergonhar os que pensam que são alguma coisa diante dele. Então nós temos que vangloriar na presença dele. E na presença de Deus, o que agrada a Deus é fé. Não é circunstância. Não é o que eu vejo, não é o que você vê. A gente pode transformar a nossa vida por meio da fé, gente. Amém? A gente tem que entender a gente tem que aprender a ser louco na fé. A gente é muito natural. Amém? Não seja muito natural, não se baseie no natural. O poder de Deus não está baseado no que a gente vê.
O poder de Deus vai estar baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja. Ele espera isso de nós. Diga glórias a Deus. Amém? Agora, o que Sandra me falou testificou com a mensagem de hoje. Ela falava comigo que ela pegou um envelope de 50 reais. Gente, me desculpe a sinceridade, isso nem fé é. Amém? Porque, veja, um valor de 50 reais, qualquer um tem condição de se esforçar e trazer 50 reais, sim ou não? Mas quando nós usamos essa fé, ela dizia para mim, pastor, eu não tinha condição de trazer, eu peguei um coração meio apertado, mas eu declarei que eu ia trazer. Ela disse que teve uma grande surpresa, que ganhou 100 reais. Ela disse que chegou a sair lágrimas dos olhos dela quando ela recebeu algo que ela achava que não tinha condições, mas quem dá a condição é Deus através da nossa fé. Então nós somos muito naturais. Nós precisamos ser mais espirituais, gente. Nós precisamos usar mais a fé. Amém? E Deus, esse que a gente crê que Deus não vai manifestar 50 reais, Ele já manifestou tanta coisa na sua vida. Ele vai manifestar muito mais, você não faz nem ideia do que Ele vai manifestar ainda. Mas Ele precisa da sua fé. Ele precisa que seja manifesto a sua fé. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Ele não chamou ninguém de nobre nascimento aqui não. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Ninguém tem grande dinheiro. Mas Ele quer que você use a fé. E através da sua fé, você vai transformar muita coisa na sua vida. Você recebe isso? Então para de ser natural, gente. Quando a palavra de Deus está sendo anunciada, é para você se lançar. Aqui ninguém vai pedir o seu tudo não, mas às vezes a gente vai despertar a sua fé. Nós temos que fazer isso para despertar, porque o meu desejo é que você prospere muito, que você prosperando, você não abençoa a sua igreja. Mas não tem como prosperar sem praticar, por meio da fé, o que Deus nos ensina. Amém? Então, quando for falado aqui, uma oferta de 50, você bate no seu coração e vou trazer 100, em nome de Jesus. Exercita isso. Amém? Que a gente está sendo muito natural. Fala para esse irmão que está ao seu lado, deixa de ser natural, você é muito mais que isso. Você é muito mais. É que você não exercita, é que nós não exercitamos. Amém? Talvez você fale assim, é 50 reais. Mas é a fé de cada um. Amém? Você vê que Deus, quando dá, Deus não podia dar 50, só 50 para ela trazer. Não, Deus deu 100, 50 para você e 50 você cumpre o que você determinou. Não poderia ser 1000 não, gente? Hã? Será que o mesmo Deus que manifestou 100 não pode manifestar 1000? Não pode manifestar 5.000, 10.000, 100.000, 200.000, não? Tudo é possível aquele que... Por que isso não vem chegando na nossa mão? Porque a gente não crê. Amém? Então é falta de fé. E sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Amado, quando a pessoa bota algo no coração e fica ali, igual boi, ruminando aquilo ali. Amém? Quando a pessoa fica massificando algo dentro do seu cérebro, dentro do seu coração, você vai chamando a existência as coisas. E as coisas vão acontecendo de forma sobrenatural. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Aí no capítulo 2, Paulo diz assim, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha Paulo dizendo, porque eu decidi não saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo, gente, quando eu fui até vós, quando eu fui pregar para a igreja de Corinto, eu não fui com ostentação de palavras bonitas. Amém? Eu resolvi não entender mais nada. Eu resolvi só viver o Cristo ressuscitado. Então ele começa a dar essa ênfase e vamos chegar lá no final. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Por isso que eu não vou te dar a varinha de Jacó,
Por isso que eu não vou te dar mais do que a fronha. Por isso que eu não vou te dar a ruda, o sal. Eu vou te dar a palavra de Deus, que era suficiente para mudar a tua história. Quando você pratica algo que você põe no seu coração, amado, aquilo ali acontece. Pensa aí numa coisa que você mais deseja. Você não tem colocado no seu coração ainda, por isso que não manifestou. Está só na sua boca. A hora que tiver na sua alma, como imagina na sua alma é. A hora que entrar na alma, gente, manifesta. Não tem como não manifestar. Diga, eu recebo essa palavra. Então você foi chamado para ser louco. Olha para esse irmão, vê se ele tem cara de louco. Você foi chamado para ser louco. Amém? Você tinha a loucura do mundo. Você fazia tudo que o mundo queria. Mas agora Deus te chama para você ser louco em Jesus. Ser louco em Jesus não é olhar nada. Ser louco em Jesus é crer em tudo, mesmo que não tenha nada. Olha que loucura. É ou não é? Olha a fé como ela procede. A fé é o que? A certeza de coisas que se esperam, fato que eu não vejo, mas eu tenho convicção que eu terei na minha mão. Amém? As pessoas falam de fé, mas elas não vivem a fé. Porque a fé não é uma coisa natural. A fé não é eu pegar um envelope e vou trazer 50 reais. Não, aproveita esses 50 e bota 500. Falei, eu vou trazer 500. Olha, para você trazer 500, você vai ter que ganhar bem, né, mano? Mas tudo é possível aquele que crê. E nós precisamos despertar essa fé que já está dentro de nós, foi dada por Deus. Mas é a gente que pratica, é a gente que tem que viver essa fé. Isso é uma vocação que Paulo está dizendo. Nós temos a vocação, gente. Nós fomos chamados a viver pela fé. Nós fomos chamados a transformar, a transportar montes. Nós fomos chamados a fechar a boca de leões. Nós fomos chamados a mudar situações. Fala para esse irmão, você foi chamado a mudar a tua história, meu. Você foi chamado a mudar. Amém? Então, se a gente olhar no capítulo 11 de Hebreus, nós não vamos lá não, só vamos pincelar. Os grandes heróis da fé, dá uma olhadinha para ver como é que eles procediam. Abraão foi chamado e sem saber para onde ia, foi. Isso é loucura ou não? Aí eu te pergunto, se Deus te chamar para onde, para você ir para algum lugar, você vai? Amém? Então veja, Noé acreditou numa palavra enviada por Deus, demorou 100 anos para fazer uma arca. Gente, que fé é essa? Do nada vem uma palavra, Noé constrói uma arca, que eu vou destruir tudo. Ele demorou 100 anos para construir uma arca. Amém? A gente está um ano querendo algo e já está desesperado, achando que não vai conseguir. A nossa fé é pequenininha, viu, gente? É ou não é verdade? Enoque foi transladado para não ver a morte, porque ele andava com Deus. Gente, que andar com Deus é esse que eu queria aprender. Amém? É ou não é? As muralhas de Jericó foram derrubadas só dando volta e grito. Gente, que fé é essa? Eu queria aprender essa fé, gente. Amém? Fora Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté e tantos outros que venceram, tudo por meio da fé. Homem que a Bíblia diz que eles fecharam boca de leões, apagaram fogo. Homens que foram cerrados no meio. Homens que tinham uma fé baseada em Deus, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Amém? Sabe o que é o mundo não ser digno de uma pessoa? O mundo não aguenta com essas pessoas que usam a fé. O mundo não aguenta essas pessoas que transformam tudo por meio de uma fé. Amém? Não é aquelas que ficam se lamentando, não é aquelas que transformam por meio da fé. É aquelas que creem, é aquelas de fato que acreditam na fé. E vamos falar a verdade, nós somos muito normais. É ou não é? A gente vem aqui, assiste o culto, se enche de Deus e continua a mesma coisa. Por falta de vergonha na cara não, gente, é fé. Também, né? Amém? A gente pode usar a fé para transformar. A fé que a gente tanto ouve, mas não pratica. Então, quando fiz essa mensagem, eu fiquei assim, pensando. Se a gente estivesse diante dos heróis da fé,
que a gente perguntaria a ele, hein? Eu fiquei pensando, se eu estivesse perto de Abraão, eu ia perguntar: Abraão, como é que é fazer um filho com 100 anos de idade? Hã? Porque normal não é, né, gente? É normal? A gente vê homens aí com 100 anos fazendo filho, nem andando, não está andando mais. Amém? É ou não é verdade? Poucas coisas se mexem no homem de 100 anos. É a realidade, até mesmo. E a tendência é diminuir ainda mais com o tipo de vida que levamos aqui. É ou não é verdade? Então ele queria perguntar a Abraão: como é que é? Como é que é essa fé? Como é que faz para chegar aos 100 anos de idade e ainda conseguir ser pai, ter vigor? Amém? Aí vem passando Noé, eu ia perguntar: Noé, como é que você acreditou numa palavra? Que a gente lá dá a palavra lá toda semana e a pessoa não acredita. Como é que é você receber uma palavra e de uma palavra construir uma arca, todo mundo contra, falando mal, que você era louco, que você era doido? Amém? Tem que ser normal? Hã? Aí como é que você quer conquistar as coisas de Deus sendo normal? Como é que você quer conquistar as coisas de Deus conformado com o tipo de vida que você tem levado? Hein? Como diz o professor, acomodado. Amém? Nós estamos acomodados. Essa é a grande realidade. Nós temos que ser humildes para entender quando algo vem de Deus e fala para você. O resto você joga fora. Mas na verdade nós estamos aqui acomodados. Viemos aqui, ouvimos uma boa palavra e não fazemos nada com ela. E olha que eu sempre digo: a palavra foi boa, mas o que você vai fazer com a palavra? A palavra foi feita para a gente praticar. Então eu perguntaria a ele, eu perguntaria a Jó, como é que é perder 10 filhos, cara? Como é que é esse negócio? Eu vejo gente perdendo um, a vida acabou, o marido morreu, acabou junto também. Amém? Como é que é isso, Jó? Me explica. Eu ia perguntar a Davi, como é que é ter Deus gostar tanto de você e te chamar de segundo o coração dele, cara? O que você faz com tantos erros, mas Deus amava você de uma tal maneira? Deus confiava em Jó, a ponto de dizer: Jó, ele falou lá na Bíblia que não existe ninguém igual a você na terra, cara. O que você fez? Amém? Eu queria aprender um pouco esses heróis da fé. Amém, gente? A curiosidade também é chegar para Salomão. Salomão, como é que é ter 1000 mulheres? Como é que é esse negócio, cara? A gente tem uma, já é um problema sério. Amém? Ainda mais ter 1000 mulheres. Gente, a fé é algo louco. A gente tem que parar de ser normal. A gente tem que usar a fé. A gente tem que desafiar o mundo. Nós fomos chamados para isso. A nossa vocação não é olhar as coisas do mundo e aceitar, não. A nossa vocação é rebater por meio da fé. É não aceitar o que o mundo nos oferece. Porque o mundo nos oferece tudo. Amém? Mas a gente precisa entender que nós fomos chamados para viver a fé. Então você tem que aprender a ser louco. Você tem que aprender a acreditar no seu sonho, acreditar no que você deseja, que ele vai acontecer. Não é só cantar que não, algo bom vai acontecer. Deus tem algo bom para nós. Claro que Deus tem. Mas se você não tomar posse, não vai cair do céu não, viu, gente? Você sabe que do céu só cai algumas coisas, né? Que você já sabe muito bem quem é. Titica de pássaro, chuva e o que mais? E tem caído avião agora. Mais nada do céu cai. Fica esperando cair do céu, que não vai cair nada na sua vida. Você entende e recebe essa palavra? O que Deus está querendo nos avisar ou nos estimular por meio dessa palavra? Porque a gente precisa viver a fé, gente. Amém? Assim como foi 100, pode ser 1000. É ou não é verdade? Se você pega algo, o problema é que às vezes a gente está tão acomodado. Olha, gente, pela fé, quem vai pegar o envelope? Vou pegar. Sem estímulo, sem fé. Eu vou pegar em nome de Jesus. Deus vai me dar a condição de trazer. Não está olhando, você não tem que olhar a condição humana, gente. A condição humana não tem nada a ver com Deus. Deus, Ele quer que a gente use o que Ele botou dentro de nós, que é a fé. Mas enquanto a gente não usar a fé, nada vai mudar. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nada muda.
A gente faz as mesmas coisas sempre. Desafia agora a tua fé. Declara mais sobre a sua vida. Determina agora, ainda esse mês vai acontecer isso. No mês que vem vai acontecer aquilo outro. Começa a declarar, chamar a existência. Isso é fé. E isso acontece. Diga glória a Deus. Falei para ver se alguém dava um glória a Deus. Nem isso, Jesus. Eu estou tentando te estimular, porque eu sei que tem fé aí. Eu sei que tem poder de Deus aí. Eu sei que tem, só não está sendo usado. Jesus, quando a mulher hemorrágica tocou nele, falou: eu senti que de mim saiu o poder. Alguém usou a fé, alguém me tocou. E a gente não tem tocado mais Jesus por meio da fé. A gente está acomodado. A gente está parado. Desperta tu que dormes. A gente precisa acordar. Diga glórias a Deus. Dá uma sacudida nesse irmão e fala para ele assim: você precisa acordar. Use a sua fé. Vamos lá. A sua fé, acorda, povo. Amém? O dia que você praticar isso, você vai começar a ver as coisas andar na sua vida. É, não é verdade? Deus nos chamou com essa vocação de ser louco. Louco é aquele que desafia as coisas humanas. Amém? As pessoas naturais, elas se assustam com as coisas humanas. As pessoas espirituais, ela passa por cima das coisas humanas. Olha os heróis da fé. Se chegasse lá, você gostaria de perguntar alguma coisa para alguém? Eu queria perguntar para Abraão: como é que é isso, Abraão? Você ser pai da fé, rapaz. Você, Deus te chamar, você largar tudo e não querer nem saber. Que fé é essa, Abraão? Eu ia bater um papo com o Daniel. Daniel, o que é aquilo? Uma cova? Duvido que eu ia lá, Daniel. Eu não ia, não. Amém? Cara, você foi sem medo. Você fechou a boca do leão. Como é que é esse negócio? Não é? Sadraque, Mesaque, Abednego, uma fornalha, os homens fizeram: se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu morro queimado, mas eu não vou adorar outro Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, o que é isso? Me ensina isso. O que é isso? Qualquer problema, eu já estou me rendendo. Qualquer problema, fogo, então eu saio correndo. Amém? Se encostar um fio no outro, faz aquele pé, a gente corre. Imagina cair dentro do fogo. Gente, que loucura é essa? Que fé é essa? Aí eu te pergunto: como é que está o nível da sua fé? Não precisa nem dizer, que eu sei que está bem baixa. Está bem pequena. E vou dizer mais: você diz até que tem fé. Eu só acredito que Deus amputou, mas você não está vivendo a fé. Amém? Pastor, eu tenho fé. Você está mentindo para você mesmo. Mostra as obras da sua fé. Não tem. E se não tem, é porque não está exercitando a fé. Amém? Mas a gente precisa exercitar essa fé. Tudo é possível àquele que então creia. Só está faltando crer. Amém? Eu vou te mostrar um episódio que eu não narrei aqui, mas vamos lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ver um pouquinho dessa fé de um homem que não olhou a lógica humana. Ele olhou para Deus. Talvez é isso que falta para a gente. Olhar para a palavra, olhar para Deus, declarar, acreditar para a coisa acontecer. Amém? 1 Reis, capítulo 18. A gente precisa ser mais louco, viu, gente? Está faltando essa loucura, a loucura da fé. Paulo diz que nós temos que ser louco na fé. Acreditar onde ninguém acredita. Por que esses homens foram chamados heróis na fé? Porque ele acreditou que ninguém acreditou. Amém? Alguém acreditou igual Abraão? Se chamasse, Deus chamar, vai dizer: não, Deus, não posso sair daqui não. E minha casa? Como é que eu vou deixar minha família? Não. Deus deixava essa gente para lá, porque essa gente que tem apego não pode servir a Ele. Amém? Então a gente precisa entender que o problema maior está na nossa falta de fé. Amém? Me desculpa te dizer, gente. Vamos orar a Deus para, como aquele pai do menino orou: me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Amém? O problema é que a pessoa, às vezes, ela engana ela mesma, dizendo que tem fé. E se você vê a vida dela, você está vendo que não está baseado na fé.
está baseado na circunstância do mundo. Porque esses homens aqui, sim, eles tinham fé. E a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. O mundo não aguentava com esses homens. Amém? Esses homens eram loucos. Esses homens eram loucos na fé. Eles criam de fato em Deus. E uma vez que a gente crê, Deus não vai contra, não. Pelo contrário, Ele quer saber quem creu nele. Amém? 1 Reis, capítulo 18. Verso 21. Estava Elias os profetas de Baal. E existia uma grande dúvida de quem de fato era o Deus. Era Baal, criado pelos homens, ou era o Senhor? Sendo que a maioria cria em Baal, porque a maioria, né? As pessoas gostam de ter maioria, não é? Eu gosto daquela igreja ali que ela é cheia, a maioria, vai todo mundo. A voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia mostra o contrário. Amém? A Bíblia mostra totalmente o contrário. Então a maioria foi para Baal. A maioria estava do lado de Baal achando que ele era Deus. E o Senhor só tinha um louco, né? Chamado Elias. Amém, gente? Aí diz assim, ó, verso 21, 18, 21 de 1 Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando conchearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, olha Deus com D maiúsculo, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Eli ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. É louco ou não é? E os profetas de Baal são 450 homens. Olha, ele não precisa de ninguém para crer em Deus. Ele sozinho creu que Deus era o Senhor. A maioria foi para Baal. Amém? O problema é que criam Baals por aí, vai todo mundo acreditando que ali tem Deus. Amém? Esse é o problema do povo, da maioria. Esse é o problema, muitas das vezes, das pessoas seguir o que não conhece. Amém? O profeta Elias não, ele tinha comunhão com Deus, ele conhecia quem era o Senhor. Ainda que o mundo todo criasse um Deus, o Deus de Elias era o Senhor. Amém? Mas a gente percebe que ele coloca o povo na parede e diz: ó, só eu fiquei, são 450. Aí ele teve uma ideia: ó, vamos fazer o seguinte, põe 2 novilhos, escolha eles para si dos novilhos, divide em pedaços, ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Olha quando ele fala invocar o nome do seu Deus, ele coloca com D minúsculo. Amém? Entenda e aprenda, gente, o nosso Deus nunca se escreve com D minúsculo. Amém? É sempre D maiúsculo. Eu já vi gente escrever Deus com D minúsculo. São deuses. O Deus que merece toda a nossa ênfase é com D maiúsculo. É o Deus Todo-Poderoso, é o único. Observe que toda vez a Bíblia vai escrever, quando falar de Deus, o nosso Senhor, é com D maiúsculo. Quando escrever com D minúsculo, é deuses criados pelos homens. Não é o nosso Deus. Elias deixa bem claro isso. Aí diz assim, ó, versículo 24: então invocai o nome de vosso Deus, ó, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é o Deus, olha o D maiúsculo aí. E todo o povo respondeu e disse: boa esta palavra. Está falando igual a gente, né? Receba essa palavra. Aí diz assim, ó: disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metas fogo. Então, mais ou menos, você já deu para entender, né? Eles pegaram um sacrifício,
Como eles tinham 450, pegaram um sacrifício maior, colocaram lá, fizeram a vala, né, que é o rego, encheram de água, e disse assim, ó, não meta fogo, o Deus verdadeiro vai responder. O Deus verdadeiro vai lamber a água com tudo. Amém? Então vê que as coisas de Deus são loucura para os homens. Para lamber aquele rego ali, só o fogo de Deus mesmo. Porque fogo humano, com água, vai apagar. Está entendendo como é que é loucura as coisas de Deus? Por que tem que ser loucura? Para separar as coisas do homem das coisas de Deus. Então, enquanto você for natural igual todo mundo, nada acontece. Amém? Enquanto você está esperando a água pegar fogo com o fogo humano, ela nunca vai pegar, pelo contrário, a água vai apagar o fogo. Mas se você pedir o fogo de Deus, lambe até a água, meu filho. Amém? O poder de Deus lambe tudo. O poder de Deus pega fogo em tudo. O poder de Deus consome tudo, consome o mal. O poder de Deus manda a doença embora, solta as cadeias. O poder de Deus faz aquilo que nós, humanos, não podemos fazer. Amém? Então, por isso que nós somos naturais. É por isso que nós não estamos vendo a glória de Deus, porque ela só se manifesta por meio da nossa fé. Ele já imputou dentro de nós. Mas não adianta ter algo que não usa. É o que acontece com muitos de nós. A gente ouve, mas não pratica nada. Essa é a grande questão. Aí vamos seguir aí. Verso 25, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muito, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe dera, foram dados, prepararam e invocaram o nome de quem? Baal. Desde a manhã até o meio-dia. E gritando: Baal, responde-me. Porém, não havia uma voz que respondesse. Por que não havia voz? Porque não existia Deus. Baal não é Deus. Amém? Baal é um Deus inventado pelos homens, pela religião. Tem lugar aí que o Deus deles é uma vaca. Amém? Tem lugar aí que o Deus é um rato. Amém? Olha o Deus dele. Então veja que esses deuses, na verdade, não existem. A loucura da religião, a loucura do homem. O Deus criador, o Deus que a gente crê, é o Deus criador dos céus e da terra, que tudo há. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus invisível, que ninguém vê. É um Deus que gosta só por meio da fé. Ele só manifesta por meio da fé. De uma loucura humana, crendo no que não vê. Amém? Mas na verdade, muitas das vezes, nós somos discípulos, sabe de quem? De Tomé. A gente só acredita vendo. Amém? Isso não é fé. Isso é algo natural. A fé é algo que eu tenho que crer para ver. Tomé queria ver para crer. Então esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia só responde por intermédio daquele que crê primeiro para depois ver. Olha Elias, louco. Olha, o Deus que ele tinha certeza que Deus iria responder. Ele tinha convicção que o Deus verdadeiro era o Deus que ele servia. Ele não tinha dúvida de que Deus iria responder. Você vê que ele está tão baseado nessa fé que ele tinha, que ele vai começar a zombar daqueles deuses que não existem, como nós zombamos, acreditando que não existe um Deus criado por uma imagem feita pelo homem. Amém? A gente zomba porque a gente sabe que o Deus criador, ele não criou uma imagem de escultura, até porque quem cria mais escultura é homem, não é Deus. Deus criou espírito. Deus criou o seu espírito, o meu espírito. E ele quer tudo por meio desse espírito para subjugar as coisas do mundo e trazer a realidade para você. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então veja, eles ficaram gritando: Baal, responde. Porém não havia uma voz que respondesse. E maquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia,
Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Olha, Deus com D minúsculo. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou talvez seu Deus está dormindo e você gritando vai despertar ele. Gente, fé não precisa nem gritar. Fé é certeza, é convicção. Amém? Observa, toda pessoa que grita, ela está se defendendo de algo. É ou não é? Você conhece uma pessoa que você briga com ela e já vem gritando? Pode ter certeza que ela está toda errada. Ela está querendo se defender através do grito. Amém? Uma pessoa quando grita muito, clamando a Deus, querendo Deus, ela não tem fé. Isso não é fé. Amém? Os psicólogos dizem que todo excesso existe uma falta. Então você vê a pessoa com muito excesso de alguma coisa, falta algo na vida dessa pessoa. Amém? E a gente vê as pessoas gritando por meio da fé, fazendo isso, dando cambalhota, querendo ter o Espírito Santo. Falta alguma coisa. Falta o quê? Falta fé. Amém? Falta certeza. Porque quem tem certeza não grita. Quem tem certeza não se desespera. Quem tem certeza espera. Amém? Então, meio-dia eles começaram a gritar. E Elias falou: olha, grita mais alto. Pode ser que o seu Deus esteja dormindo. Ele vai acordar. Vamos lá, gente, grita aí. 450 gritando: Baal, 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 responda. E não havia voz. Amém? Eles começam a se cortar, derramar sangue, para ver se chama a atenção de Baal. E nada. Amém? Quantas pessoas estão aí fazendo sacrifício, se cortando, dando o seu tudo, chamando Deus, que é Baal, que não existe. Isso foi criado pelo homem, não foi criado por Deus. Amém? A Bíblia diz que o último sacrifício foi perfeito, foi Jesus na cruz do Calvário. Então o sacrifício não existe mais. Nós estamos na graça. Amém? Nós estamos na ressurreição de Jesus. É o pacto da fé, do Espírito Santo. Só que vendem um Espírito Santo por aí que não é Espírito Santo. Deve ser Espírito de porco, Espírito de gente, mas Santo não é. Porque o Espírito Santo não cai no poder. Amém? Olha o Espírito Santo lá em Gênesis. Olha o Espírito Santo dando ordem à criação. Olha o Espírito Santo dizendo: haja luz, levantando tudo, e houve luz. Haja isso, foi levantando tudo, criando tudo. Por fim fez a gente, a pior coisa que ele fez. Amém? Que a gente destrói a criação do próprio Deus. Isso aqui era para ser um paraíso, mas só se tirar o homem. Se tirar o homem, volta a ser um... Deus criou um paraíso para nós, mas nós estragamos o paraíso de Deus por falta de conhecimento. Amém, gente? Eles estão crendo em Baal, se cortando. Olha o verso 28. E eles clamavam em altas vozes. Conhece lugar que tem altas vozes? Uma gritaria, um querendo gritar mais que o outro. E se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramar sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Cansaram. Amém? Você sabe como é que está o povo de Deus aí? Cansado. Cansado de corrente, cansado de buscar isso, cansado de fazer aquilo. Amém? Cansado de ir para Israel. Cansado do óleo de santo de Israel, da água consagrada. Cansado de tudo e não tem voz. Porque a voz de Deus é a obediência na palavra por meio da fé. Amém? É por isso que nada muda. Olha Elias. Nenhuma dúvida a gente vê nesse homem. Vê? Era louco ou não era? Gente, 450, se ficasse provado que Baal era Deus, Elias ia morrer. Sozinho. Mas era um louco. Era um herói da fé. Eu declaro você a partir de hoje se transformando num herói da fé, gente. Mudando a sua vida, acreditando mais, exercitando, acreditando no mundo espiritual, no invisível. O invisível cria o visível. Amém? Tem que entender que é o invisível que cria a realidade
realidade, é invisível, é o que você pensa que você cria, o que você imagina que você cria. Talvez a sua imaginação esteja errada. Olha o que você tem imaginado, é o que você tem criado. Deus nos deu esse poder quando fez o homem. Ele diz, ó, façamos. Eu estava lendo essa passagem, Deus me chamou a atenção. Você vê que Deus não faz nada no singular. Deus só faz no plural, já viu? Ele não poderia dizer, não, eu vou fazer. Você vê que Deus não tem eu, né? A gente tem de sobra, né? Amém? Não faz nada, está dizendo que sou eu, sou eu, sou eu. Deus não habita no eu de ninguém. Amém? Jesus falou, se quiser servir, ele vai ter que deixar esse eu aí e vir sem eu. Amém, gente? Então, toda vez que Deus faz, ele diz o quê? Façamos, no plural, o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Então, se Deus faz tudo no plural, quem sou eu para fazer algo sozinho? Quem é você para fazer algo sozinho? Amém? Você vê que Deus começou, Jesus começou com 12 e não parou mais. Ninguém faz nada sozinho. O mandamento é o próximo. Essa aí é outra mensagem. Então veja aqui, ó. Passado ao meio-dia, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava ruína, tomou 12 pedras, segundo a número da tribo do filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar e o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Amém? Gente, Elias aumentou o rego ainda mais. Amém, gente? Rego, pelo amor de Deus, hein? Rego é vala. Ele aumentou a vala mais ainda, encheu de água. E ele tinha tanta convicção que Deus iria responder, que a água não ia ter poder quanto o fogo que Deus enviasse. O problema nosso é que a gente tem dúvida que Deus vai responder. O problema nosso é que muitas das vezes nós não acreditamos que Deus vai responder. O problema nosso é que a gente não coloca mais água com medo de que o fogo não consumir a água. Elias não tinha dúvida nenhuma. Elias manda jogar mais água ainda para ser provado quem era Deus na vida dele. Amém, gente? Essa loucura que está faltando em mim e você. Essa loucura que nós precisamos viver para vencer por meio da fé. Aí, seguindo o texto, ele está dizendo: então amarrou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e diz: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o local e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, o fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, o fizeram. Olha só. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Aí no verso 36, no devido tempo, olha como é que tudo tem um tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Eli e diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e quem eu sou, teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha bem, primeira loucura de Elias é que a gente tem que viver. Ele fez tudo não segundo o que ele queria, nem que ninguém ensinou. A Bíblia está dizendo que ele fez segundo a palavra do Senhor. Amém? O respaldo que é de Deus é segundo a palavra, não é o que eu crio, não. Não é o que eu invento aqui, não. Amém? Porque senão eu vou usar o meu Deus de Baal. Não, Elias faz tudo segundo ele junta 12 pedras representando a tribo de Israel. Olha bem, ele espera o tempo certo para fazer a oferta. Ele não dá um grito, não tem emoção, não tem sensacionalismo. Ele tem fé, ele sabe o tempo certo das coisas. Diga graças a Deus. E a gente não sabe lidar com o tempo.
A gente tem um problema sério para lidar com o tempo, sim ou não? A gente quer um negócio para hoje. A gente quer a solução agora. Será que hoje vai ser bom? Deus sabe que não. Deus sempre espera mais um pouquinho. Deus às vezes nos leva um caminho mais longo para a gente aprender algumas coisas nesse deserto. Dependendo da pessoa, Deus faz às vezes as coisas piorar no deserto para poder a pessoa aprender o que precisa ser feito. Então veja bem, no devido tempo, olha só, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjar, aproximou o profeta Elias e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí ele não grita, não faz nada, ele responde-me, Senhor, responde, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Eu quero ouvir o que aconteceu. Caiu o que, gente? Fogo do Senhor. Amém? Elias tinha dúvida disso? Se você vê a fala dele desde o início, ele não tem um pingo de dúvida. Ele sabia que na medida em que ele orasse ao Senhor, o fogo ia cair. Agora, a pior coisa é a gente orando sem certeza de nada. Eu vejo gente orando por orar. Eu vejo gente orando assim, olho aberto, assim. É ou não é? Eu vejo gente na hora de orar se esquivar para não orar. Eu vejo gente na hora de orar pegar o telefone. Eu vejo gente para orar ir para o banheiro. Eu vejo gente para orar depois ter fogo, quer responder. Amém? Na hora que você tem que falar com Deus, na hora que Deus vai responder você. Olha Elias. Amém? Agora, veja Baal. Na hora de chamar Deus, gritaram, pulharam, dando cambalhota. Igual essas igrejas loucas que tem por aí, loucas do mundo. Tem que ser louco por fé, não coisa do mundo. Amém? São os loucos, um querendo aparecer mais que o outro, um grita mais que o outro, um sapateia mais do que o outro. Aí depois ficam tudo comentando nas esquinas: olha, o fogo hoje desceu. O fogo, mas o fogo deles não muda a vida deles, estão cada vez pior. Amém? Um fala do outro, são fofoqueiros, um toma o marido do outro, uma tá uma bagunça generalizada. Amém? Porque não há o fogo do Espírito. O fogo do Espírito vai consumir o mal da vida das pessoas. O fogo vai lamber tudo, o fogo vai mudar tudo. E esse fogo só o Deus com D maiúsculo, que é o nosso Deus Criador, é que pode enviar. Observe a oração de Elias. Ele só fala uma coisa: Senhor, responde-me, para que todos ficam sabendo através da minha vida que eu tenho o Senhor como meu Deus. Deus quer manifestar na sua vida, meu irmão, mas você não tem deixado. Deus quer dizer para a sua família lá que você tem um Deus na sua vida, coisa que eles nunca tiveram. Amém? Nunca receberam o fogo de Deus, nunca teve uma mudança. Eu conheço gente de 40 anos, não mudou nada, e está lá no fogo e pula, não sei que fogo é esse que não muda nada, não queima nada. Amém? Nem a língua vai poder falar dos outros, eles continuam falando da vida dos outros. Sai do culto, fica falando do irmão. Você viu a roupa da irmã? Olha, que roupa feia aquela. Você viu a outra com o marido do outro? Gente, nem parece sair de um culto de fogo. Por isso que eu não acredito nesses fogos, eu acredito no fogo de Deus, no poder de Deus, que é a palavra dele, que vem e muda alguma coisa na nossa vida. Amém? Então, veja, ele só faz uma oração: Senhor, responda-me, para que saiba que o Senhor é Deus em Israel. Precisou mais de alguma coisa? Olha o que aconteceu, uma simples oração. Não, mas eu gosto de oração forte. Oração forte tem que gritar. Não, eu gosto de oração forte. Eu gosto daquela que bota a mão na minha cabeça, roda e o capeta cai. A gente não vê Elias fazendo uma oração dessa. Amém? A gente vê Elias fazendo uma oração com a sua alma. O que você imagina, você é. Elias imaginou desde o princípio que teve essa ideia, Deus já respondendo.
Ele tinha tanta convicção que ele zombava do outro. Por quê? Ele sabia que aquilo ali não era um Deus, era a criação humana. Amém? A gente sabe que aquela imagem ali que tem um nome, amém? Só tem um nome, mas não tem Deus ali. Uma imagem criada pelo homem não pode ser Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. E a criatura tem que ser submetida ao seu Criador. Enquanto ela não for submetida ao seu Criador, nada acontece. Amém? Essas pessoas têm Baal como Deus da vida delas. Baal é o pastor delas. Faz tudo o que ele quer, sem base nenhuma bíblica. Amém? Criado pela cabeça de um homem, do ventre de um homem. Amém? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer assim, tem que fazer. A gente não vê a Bíblia fazer nada disso. Amém? Vamos abrir um parênteses aqui, uma observação. Você já viu Jesus falar em línguas? Amém? E aí? Então, é só uma observação. Porque falar em línguas veio de Pentecostes, foi só uma festa, foi só um momento. Fizeram daquilo uma doutrina, se não falar em língua não é de Deus. Aí fica um monte de gente frustrada dentro da igreja falando em língua. Amém? Fala em língua, mas mete a língua no irmão. Fala em língua, mas fica com o marido da outra. Fala em língua, mas fica se prostituindo, fazendo tudo ao contrário pelo qual foi chamado. É por isso que não tem fogo de Deus. Tem fogo de tudo. Não posso nem falar o que me deu vontade. Mas menos de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. A gente tem que segurar a língua para não falar. Porque é difícil nessa hora não falar. Porque, veja, Elias simplesmente disse: Senhor, responde. Aí, olha o que aconteceu. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Você já viu fogo consumir água? Amém? Lenha molhada, pedra. Gente, só o fogo de Deus. O fogo de Deus é representado para consumir todo o mal. Amém? Eu não preciso gritar para Deus me responder. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Eu preciso ter certeza de que a minha oração hoje vai descer o fogo dele e vai consumir o que tiver que consumir. Eu tenho que acreditar. Amém? Eu tenho que acreditar e crer. Olha, a partir de hoje, isso já aconteceu. Aí no devido tempo, ele vai acontecer. Amém? Só que a pessoa ora hoje, pede algo, amanhã está indo lá para amarrar o capeta. Ela não tem certeza do que foi pedido. Ela pede na emoção, ela não pede na fé. E a fé não é uma emoção. A fé é um crer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você está entendendo como é que é loucura? Deus me chamou e te chamou para ser loucos na fé. Acreditar no que você não vê. Não depender de nada humano. Porque o poder de Deus não depende do humano. O poder de Deus não depende do governo, não depende do prefeito, não depende do advogado, do juiz, não depende de ninguém, depende da nossa fé. Amém? E Jesus deixou bem claro: sem fé é impossível. Vamos lá, vamos botar agora. Se eu fosse escrever uma Bíblia, eu escrever: com fé é possível agradar a Deus. Sem fé, você está entendendo que nós estamos no pacto da fé? O pacto da graça, o pacto do Cristo ressuscitado, é o pacto do Espírito, é o pacto da fé. Não são mais de obras religiosas, que nunca mudaram coisa nenhuma e nunca mudarão. Amém? Mas uma fé em Deus com a nossa alma, a gente pode mudar muita coisa. Você sabia que a sua oração hoje pode mudar isso que você mais determinou? Isso que você mais quer, por falta de fé você não tem alcançado? Mas se hoje você tiver certeza, como Elias teve, de que uma oração só, não precisa nem gritar, se for de coração, de alma,
ela será respondida. Será que é por isso que ela nunca foi respondida? Que a gente grita, a gente chora, a gente faz tudo, mas não tem certeza. Aí sai daqui e começa a dúvida: será que Deus me respondeu mesmo? Elias não tinha uma dúvida. Elias tinha convicção. Convicção é andar como já tivesse alcançado. Elias tinha a convicção de que o fogo já havia descido. E quando ele ora, o que acontece? O fogo sai lambendo tudo. E nós vamos orar nessa manhã, amado. Todo mal vai cair da nossa vida em nome de Jesus. Toda vergonha vai sair em nome de Jesus. Tudo que a gente determinar por meio da fé, a gente vai encontrar a resposta de Deus. Observa que o fogo caiu com uma simples oração de Elias, e no devido tempo o fogo caiu, e o fogo de Deus consumiu tudo aquilo só para se provar o que Elias falou, no verso 39, que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Ficou provado que Elias tinha um Deus na vida dele. E hoje vai ficar provado que você tem um Deus na sua vida. Glória a Deus! Ele vai te responder hoje se você crer. Não olha a circunstância, não olha o tempo. É só crer, é só acreditar que ele vai te responder. Ah, não importa se eu estou há 30 anos esperando, mas porque você nunca creu. Mas se você crê hoje, o fogo vai descer. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração, amados.